avisar o Humberto como é que vai funcionar. Pode começar que eu vou falar para ele. Dá para ver que eu estou dando ok? Tá, né? Estamos te vendo. Pode começar, Júlia. Bom, boa noite a todos os amigos do Grupo Espírita Cair Bar Schutter, da Fundação Maria Virgínia e José Antônio Pires. Temos a oportunidade e a felicidade de estarmos reunidos nesse dia 13 de janeiro de 2021, dando início a mais um ano das atividades do Grupo Espírita, da Fundação, das atividades propostas dentro dos objetivos do grupo. Né? Então, tudo eu gostaria de levar os nossos pensamentos, mas, sobretudo, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao plano espiritual, por essa oportunidade de estarmos aqui reiniciando mais esse ano de trabalho, de estudo, rogando que permitam que superemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, sobretudo as morais e as intelectuais, para que possamos, pequeninos que somos, realmente muito pequeninos, avançar um pouco mais no conhecimento da lei divina através desse estudo que vimos fazendo, através dessa confraternização entre espíritos afins que buscam nos princípios cristãos, nos ensinamentos espíritas, a congregação e, sobretudo, o aprimoramento de seus espíritos. Então, que esses votos possam ser alcançados pelo plano espiritual. A nossa gratidão também. E que todos aqueles que nos assistem, que participam das reuniões, possam estar conosco esse ano e que possamos dar cumprimento a tudo aquilo que nos comprometemos. Que o amor e a misericórdia do Pai envolva a todos e, em nome do Grupo Espírita, em nome da Fundação, damos por iniciados o ano de trabalho, de estudos dessas entidades com as quais somos afiliados, e que temos enorme prazer de participar e, nesse momento, de congregar com todos. Como fazemos habitualmente, meus amigos, no início da reunião, buscamos no Evangelho os ensinamentos que possam permitir aos nossos espíritos a sintonia com o plano espiritual, a homogeneização dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Hoje, abrindo o Evangelho ao acaso, temos o título: Quem se elevar será rebaixado. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos. Quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis do reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 5. Então, se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice.
Mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes essa parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa. E que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículos 1, versículos 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu, e que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiverem de deixar aquilo que os fazia grandes na terra, e que não se pode levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro lado, a outro mundo, desprovidos de tudo como náufragos, que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição. Porque vem acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte. E se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o mereceres. A lição da noite é um convite à nossa reflexão sobre o orgulho e a humildade. Porque todo aquele que se manifesta, que se reserva nas suas ações com orgulho,
esse demonstra a sua pequenez, a sua inferioridade moral e, sobretudo, recolhe os frutos que as decepções irão lhe trazer. Somos ainda simples, ignorantes, pequenos diante do Criador, diante do universo, diante de todas as possibilidades de evolução que se nos apresentam. Naturalmente que há mundos superiores, espíritos perfeitos, espíritos que já avançaram muito mais na escala evolutiva do que nós. Não temos muito do que nos orgulhar. Somos espíritos recém-saídos da infância da alma. Trazemos em nós ainda vaidade, ciúme, ambição, o próprio orgulho, o egoísmo. Conhecemos muito pouco e demonstramos muito pouco as virtudes nas quais poderemos um dia nos elevar efetivamente. O amor, a bondade, a humildade, a caridade, a beneficência, a indulgência, né? O desapego às coisas materiais, a compreensão da nossa condição de espíritos imortais que somos. Então, diante de todas as situações da vida, devemos nos comportar e nos conduzir com humildade. Porque o orgulho nos afasta da perfeição. A humildade nos aproxima da simpatia dos bons espíritos, que intercedem por nós, que nos inspiram. A humildade nos inspira as boas ações também, porque reconhecemos no nosso próximo, nos nossos próximos, as mesmas imperfeições que sabemos estarem presentes em nós. Então, nós olhamos para o nosso próximo com amor, com caridade, com indulgência, porque são esses os sentimentos que desejamos e que gostaríamos de ser vistos, acolhidos, amparados sob o manto dessas virtudes, né, impressas nos espíritos que nos assistem, que nos querem bem, nos espíritos superiores que se comprometem em nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, toda vez que nos conduzimos com orgulho, estamos caminhando a passos largos a grandes quedas, a enormes decepções. Quando nos conduzimos com humildade, nos colocamos diante da nossa condição e, nos colocando nessa posição, vamos encontrar o reconhecimento de Jesus, de Deus, dos bons espíritos e, sobretudo, a inspiração daqueles que, né, rogam e se intercedem por nós no plano espiritual. Não sofreremos as decepções das quedas que a vaidade e o orgulho nos proporcionam, né? Acho que era esse o convite, meus irmãos, que a lição do Evangelho essa noite pretendia nos trazer. Sobretudo quando nós nos deparamos em momentos tão especiais como os que vivenciamos e que não temos que ter qualquer tipo de vaidade por conta de uma condição mais privilegiada do que a dos nossos irmãos. Se nos encontramos numa condição que possamos atribuir ou reconhecer como privilegiada, e eu penso que Deus não concede privilégios a ninguém, mas uma condição em que temos oportunidades e realizações, devemos aproveitar essas oportunidades, porque esses momentos são aqueles que Deus nos proporciona para testar, para provar o nosso progresso, para nos colocar diante
de nós mesmos e daquilo que efetivamente podemos e devemos realizar enquanto espíritos a caminho do progresso. Então, devemos observar, diante dessas oportunidades, o que podemos fazer, como nos conduzir e, sobretudo, como exercitar o nosso amor por nosso próximo, sobretudo aquele mais próximo, e às vezes, aquele mais difícil que está no nosso caminho. Esse, eu acho, meus amigos, era o convite da lição do Evangelho. Hoje, vamos dar continuidade ao estudo que vimos fazendo aqui do Livro dos Médiuns. Na última reunião, em dezembro, concluímos lá o capítulo 23, que tratava da obsessão, e ali nós tivemos a oportunidade de falar da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, né? Das causas da obsessão. Falamos também da possessão, né? Nos reportamos a ela, inclusive com referência à Gênese, onde também é tratada por Kardec, né? E, sobretudo, os meios de combater aí, a obsessão. Hoje, nós vamos tratar, no capítulo 24, da identidade dos espíritos. E esse capítulo é dividido em 3 títulos, praticamente, onde ele fala das provas das possíveis de identidade dos espíritos, naturalmente, como distinguir espíritos bons e maus, e perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Nós não conseguiremos, naturalmente, concluir esse capítulo no dia de hoje, mas a gente inicia falando das provas possíveis, né, de ter essa identidade. E quando o Kardec começa esse capítulo falando sobre esse tema, ele deixa muito claro o seguinte: olha, essa é uma questão da identidade dos espíritos, é uma questão muito controvertida, né, mesmo entre os adeptos do próprio espiritismo. E mais, desculpem, é uma das mais difíceis de ser tratada junto com a questão da obsessão. Então, para que a gente possa ter uma percepção desse aspecto, né, e das dificuldades, Kardec inicia falando da questão da identidade, que a gente pode buscar ou tentar compreender nas relações com os espíritos cujos desencarnados já há mais tempos, espíritos que tiveram ou que têm um nome relevante na história, né, espíritos que seriam, em tese, de uma condição mais elevada, né? E ao tratar dessa questão, ele fala assim: olha, sobre esse aspecto, a questão da identidade ela não é absoluta, né? Você, talvez, diante de determinadas situações e determinadas condições, você não tem como cravar, né, afirmar que o espírito comunicante é aquele que assim se identifica com um nome qualquer que seja, mesmo que venerável, né? Mas ela é uma questão secundária e desprovida de importância real, né? E por que ele fala isso? Né? Pô, mas não é importante? Não é a questão não é absoluta, a gente pode entender, mas não é importante isso, identificar quem são os espíritos que se comunicam? E ele começa tratando da questão das figuras, né, dos personagens antigos, e ele fala isso, identificar esses personagens muitas vezes é impossível, a gente não tem como fazê-lo. E a possibilidade, ela acaba se reduzindo à apreciação puramente intelectual, né, que nós vamos fazer como nós fazemos com os homens encarnados pelas linguagens que eles utilizam, né? Então, se, por exemplo, ele cita Fenelon, né? Se um espírito se apresenta utilizando o nome de Fenelon, mas ele comparece dizendo trivialidades, banalidades e tudo mais,
pelo tipo de atuação ou de intervenção intelectual e moral do espírito, você vai chegar à conclusão de plano, né, que não se trata naturalmente do espírito de Fenelon, né? E aí ele esclarece o seguinte: sobretudo nos casos de identidade real, né, que a identidade real, nesses casos, onde a gente fala, né, de espíritos mais antigos, espíritos de uma determinada elevação, tal, que se torna uma situação, uma questão secundária, né? Que desde que o espírito só diga coisas boas, coisas que estão, né, no nível ou na altura moral e intelectual daquele cujo nome ele se apresenta, né? Kardec esclarece que pouco importa o nome que ele está usando, né? Pouco importa sobre alguns aspectos que nós vamos analisar. Por quê? Ele fala, ó, nesses casos, né, há, sem dúvida, uma objeção. Né? Por quê? As pessoas falam, bom, se ele é um espírito elevado, então por que ele precisa usar o nome de alguém? Né? Já não é uma farsa? Né? Já não seria uma fraude sob esse aspecto? Né? Então Kardec fala, bom, sobre nesse aspecto, nesse contexto, surgem questões delicadas, né? Difíceis de entender, que ele vai procurar naturalmente esclarecer. E ao iniciar esse esclarecimento, ele dá para a gente uma perspectiva natural do contexto do espírito que progride, que se eleva, e que se reúne em famílias que compartilham dos mesmos sentimentos, dos mesmos gostos, das mesmas afinidades, né? E do mesmo grau de evolução moral e intelectual. Espíritos esses que formam grandes famílias e que muitas vezes podem se representar uns aos outros diante do contexto de situações e de comunicações que estejam alinhadas e perfeitamente correlatas com o entendimento daquele grupo, com o aperfeiçoamento, com a evolução daquele grupo. E aí é que ele fala, ó, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, as características distintivas de sua personalidade desaparecem, de certa maneira, na uniformidade da perfeição. Mas nem por isso deixam eles de conservar a sua individualidade. Olha só que interessante. Os espíritos progridem, se elevam, né? Se reúnem por afinidade outros espíritos do mesmo grau, né? Se aproximam na perfeição, né? Numa unicidade de perfeição, porque compreendem tudo o que está relacionado, sob o ponto de vista intelectual e moral, no âmbito do seu progresso espiritual. Mas nem por isso deixam de manter o quê? A sua individualidade. Muito bom. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa posição, o nome que tiveram na Terra, numa das 1000 existências corporais, ou mais até, né, efêmeras porque passaram, nada mais significa. O nome, para eles, pouco diz. O que interessa é o que eles são na essência, né? Notemos ainda que os espíritos se atraem mutuamente pela semelhança de suas qualidades, constituindo grupos ou famílias simpáticas, como falávamos há pouco. Se considerarmos, por outro lado, o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, deve haver atingido os planos mais elevados, e se compararmos ao número tão restrito de homens que deixaram na Terra um grande nome, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria não deve ter nomes para nós. E é uma verdade. Já pensaram nisso? Né? Quantos milhares ou milhões de espíritos já passaram sobre esse planeta? Já realizaram seu progresso ou sua evolução, né, nesse plano em que vivemos? E que não deixaram, muitas vezes, um nome para ser lembrado. Né? E não obstante, realizaram progresso. Comparados com eles, poucos outros deixaram o nome registrado na história. Né? Aqui eu vou fazer um parênteses, meus amigos, porque eu estava falando isso, lembrei de um verso de Manuel Bandeira, onde ele dizia: morrer completamente
que um dia, ao verem teu nome escrito em algum lugar, perguntem quem foi. Morrer mais completamente, sem sequer deixar esse nome, né? Ou seja, passar discretamente sobre a existência terrena, né? Bom, então, dentro desse contexto, nós tivemos inúmeros homens aí de elevado saber, de elevada ascensão moral, que não deixaram seus nomes registrados na história, porque para nós, em tese, morreram completamente, não é verdade? Mas que passaram, realizaram o seu progresso, né? E aí ele fala, como nós precisamos de nomes para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um personagem conhecido, cuja natureza mais se identifique com a deles, né? Então é assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer, na maioria das vezes, pelo nome de um santo que veneramos, né? Escolhendo geralmente o santo o santo de nossa preferência, né? Então, dessa maneira, o anjo guardião, o espírito protetor, muitas vezes se apresenta e se mostra mais impressionado com a gente, tá certo? Porque utiliza um nome, né, que para nós é mais reverenciado, né? Isso não quer dizer que ele está cometendo uma fraude, mas ele está trazendo a nossa atenção para algo que pode nos inspirar, né, a realização de algo melhor. Ele fala, o mesmo se verifica todas as vezes que um espírito superior se comunica usando o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas, se ele nada diz no seu ditado espontâneo, que desminta a elevação espiritual do nome citado, existe uma presunção de que seja ele. Em todos esses casos, se pode dizer que, se não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo um seu enviado. Em resumo, finaliza Kardec, a questão do nome é secundária, podendo se considerar o nome como simples indício do lugar que o espírito ocupa na escala espiritual. E isso é fato. A gente pode identificar isso nas comunicações. O que interessa numa comunicação não é o seu conteúdo? O nome do seu autor poucas vezes faz diferença, né? Se dizer que foi o Júlio, o Antônio, o Fernando, a Valéria, a Elizabeth ou o Norberto, o que interessa é o conteúdo. Se o conteúdo tem, né, de elevada moral, de elevada condição intelectual, né, pouco importa o nome que assina, né? Importante é a comunicação, o ensinamento, o esclarecimento que nos traz, né? Agora, diferente é quando a gente se depara com um espírito de ordem inferior, né, que se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar, para se fazer ser reconhecido, muitas vezes até idolatrado, né? Nesse caso, diz ele, é tão comum que não seria demais manter-se em guarda contra esses embustes. Então, toda vez que a gente vê um nome, né, respeitável, a gente tem que ficar atento, né? Analisar, identificar se o conteúdo da comunicação, o que é transmitido, o que é trazido por aquele espírito, é efetivamente coerente com aquilo que ele realmente, com o nome que ele se apresenta. Porque se não for, também a gente pode descartar a comunicação, né? E pode descartar o espírito, né, como sendo aquele autor ou titular do nome famoso, né? Então, Kardec assevera que a questão da identidade é mais ou menos indiferente quando se trata de instruções gerais, né? Porque desde que os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente, sem que isso acarrete consequências, né? Os espíritos superiores constituem, por assim dizer, uma coletividade cujas individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino. Agora, diferente, né, e disso, e é mais fácil de constatar,
Quando a gente fala de espíritos contemporâneos, né, espíritos familiares, espíritos amigos de pessoas próximas que retornaram à pátria espiritual. Né? Nesses a gente, pelos seus hábitos, pelo seu caráter, a gente consegue conhecê-los. Né? Eles são mais conhecidos por esses indícios, por esses sinais, né? E ele fala, porque são precisamente esses hábitos de que ainda não tiveram tempo de se livrar que nos permitem reconhecê-los. E digamos logo que são eles um dos sinais mais certos de identidade. Então, quando nós estamos falando de espíritos, né, desencarnados mais recentemente, espíritos mais próximos, que nós temos a oportunidade de conhecer o caráter, de conhecer os seus hábitos, aí fica fácil de reconhecer. Tanto que o professor Herculano, numa nota a esse item, que é o 257, do capítulo 24, ele fala assim, a identificação dos espíritos é feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar essa identificação, mas são o seu caráter, os seus modos, os seus hábitos, todo esse conjunto pessoal que nos prova a sua presença. Exigir a identificação material é absurdo. É difícil, né, exigir essa identificação material. Mas quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, pela forma do rosto, ou pelas mãos impressas no gesso, né, ou mesmo pela fotografia, ou pela materialização do espírito, ainda assim os negadores sistemáticos não a aceitam. Kardec tem razão ao acentuar a importância da identificação pela personalidade. Né? Então, caracteres materiais, caracteres físicos, são muito mais difíceis de serem produzidos. Não obstante, muitas vezes o sejam. Mas, mesmo assim, são negados. Agora, a questão, a envergadura moral, intelectual, o caráter, né? Os nossos cacuetes, esses nos denunciam. Né? Muitas vezes até as palavras que utilizamos, expressões, né? Tem pessoas que possuem grandes vícios de linguagem. Eu possuo vários, então quem me conhece já sabe. Né? Quando eu escrevo ou quando eu falo, mesmo que não esteja me vendo, que esse é o Júlio, porque, né, são vícios de linguagem. Um deles falei agora há pouco, é o tal do né? E aí, repito várias vezes, e é um problema. Por mais que eu me esforce, não consigo me libertar. Então, né, essas coisas são muito marcantes e elas, naturalmente, deixam esses indícios. Kardec avança e nos esclarece que o espírito pode, né, dar suas provas através de perguntas que lhe fazem. Mas isso quando lhe convém. Às vezes a gente começa a querer inquirir o espírito para saber se é ele mesmo, o espírito muitas vezes fica melindrado. Né? Ele fala, em geral, o pedido nesse sentido magoa, pelo que devemos evitar fazê-lo, deixando o corpo, deixando o corpo, ele fala, o espírito não se despoja de sua suscetibilidade, é natural. Toda pergunta para pô-lo à prova o aborrece. Então, né, ele se recusando a isso, né, perguntas às vezes que são pueris, perguntas que são absurdas, né, onde você estava no dia tal, o que você fez, o que você deixou de fazer, às vezes os espíritos não se interessam, sentem, né, que não estão sendo de qualquer forma ouvidos como gostariam e acabam às vezes se afastando. E Kardec assevera, no entanto, que a gente pode deixar a conversa fluir com o espírito naturalmente. Por quê? Porque frequentemente e também naturalmente eles acabam dando provas espontâneas e irrecusáveis da sua identidade. E ele fala isso pela revelação do próprio caráter através da linguagem, pelo emprego de expressões que lhe eram familiares. Né? O Júlio vai ser identificado fácil.
pelo emprego de expressões que lhe eram familiares, pela referência a alguns fatos significativos e de particularidade da sua vida, às vezes desconhecidas dos assistentes, cuja veracidade se pode verificar. As provas de identidade ressaltam ainda de muitas circunstâncias imprevistas que nem sempre surgem no primeiro momento, mas na sequência das manifestações. É conveniente, pois, esperá-las ao invés de as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam provir da natureza das comunicações. Até porque tem espíritos que nos espreitam, conhecem as nossas ansiedades, conhecem os nossos interesses, as nossas ambições, e de acordo com as perguntas que fazemos, eles acabam dando respostas que são convenientes, ou que são genéricas, e que a gente, puxa, é o fulano. É uma resposta que identificaria qualquer um. Qualquer um poderia ser, ou se encaixar na resposta dada pelo Espírito. Então, mais do que a gente ficar estimulando, ou de alguma forma instigando que ele dê respostas, é mais fácil a gente seguir com a conversa, né? Seguir com a comunicação e permitir que espontaneamente a gente tenha elementos para identificação. Porque às vezes o camarada, puxa, meu pai, ele sim, filho, e o camarada, no médium desprevenido, ali o interlocutor desprevenido, acaba se deixando envolver e acaba sendo vítima de grandes enganos e na sequência de grandes decepções. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E não adianta, às vezes, a gente querer impor ao espírito a utilização de palavras sacramentais e tal. Porque tem espíritos que, submetidos a essas situações, realmente ficam melindrados. Então, você, fale aí que em nome de Deus você é fulano de tal. Tem espírito que não fala. Tem espírito que desborda, né? Acaba desviando, né? Declara que eu sou eu mesmo, né? Declaro em nome de Deus que eu estou aqui, mas eu estou aqui pode ser qualquer um, eu sou eu mesmo também, né? E tem pior ainda, os com menos compromisso e com maior hipocrisia que falam, não, declaro em nome de Deus que eu sou fulano de tal. E aí? Quem pode atestar isso, não é verdade? E mesmo assim, né, acaba induzindo, acaba levando as pessoas a grandes enganos, a grandes engodos, mistificações, fraudes, e as pessoas aí se decepcionam e acabam colocando a culpa no espiritismo por essas decepções. Quando deixam escapar de si mesmas, por sua incúria, por sua inexperiência, e às vezes até por sua ambição com o resultado efetivo da comunicação, a oportunidade de desmascarar e desmistificar aquele tipo de espírito. Às vezes Kardec fala também que se pode colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia, de assinatura, mas ele assevera, ele afirma, né? Além de não ser dado a todos os médios esse tipo de resultado, porque tem médios que não têm essa facilidade de caligrafia, nem de assinatura, ele nem sempre representa uma garantia insuficiente. Por quê? Nós estudamos lá que tem médiums, espíritos, né? Calígrafos, médiums calígrafos, que conseguem imitar qualquer tipo de assinatura, qualquer tipo de letra. Então, isso acaba também não proporcionando uma presunção de identidade, né? E essa presunção, ela pode, quando muito, dentro de um contexto, de várias circunstâncias, aí sim, produzir algo que possa nos permitir estabelecer a identidade. Então, não é só aquela questão física, gráfica, mas outros elementos que nos permitem identificar os espíritos. Kardec ainda fala que o mesmo se dá com todos os sinais materiais
que alguns dão como talismãs inimitáveis pelos espíritos mentirosos. Algumas pessoas usam isso, né? Saber que o camarada tinha algum objeto, alguma coisa, e produzem ali. Já vimos falar do pretérito e tudo mais, né? Da ação dos espíritos sobre a matéria, e sobre o perispírito, sobre o fluido. Aí Kardec faz uma assertiva, e eu acabei destacando isso aqui no texto quando eu estava estudando, porque acho que é importante a gente realmente destacar. Fala o seguinte: para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou imitar uma assinatura, nenhum signo material pode apresentar obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas, né? Então, é no contexto que nós vamos buscar e encontrar as provas da identidade, né? E às vezes elas são imprevistas, são até espontâneas, a gente acaba com elas se organizando e podendo identificar o espírito. Então, meus amigos, eu acho que... E ele fala, quando alguns espíritos imitam Jesus, né? É comum os espíritos que imitam o Cristo começarem com expressões em verdade vos digo, tal, né? Que era uma expressão utilizada por ele, né? Para se apresentar como Cristo. Mas se o conteúdo daquilo que eles trazem não tem representatividade, não tem substrato intelectual e moral, nós naturalmente não temos o Cristo ali, temos um farsante. Tanto é que ele fala, certos aspectos formais da linguagem podem ser imitados, mas não o pensamento. E é aí que está a importância. O espírito se revela por quê? Pelo seu pensamento. Por mais que ele consiga, ou que ele tente utilizar palavras, expressões, e se controlar muitas vezes numa postura de equilíbrio, na primeira contrariedade ele se revela. No primeiro desconforto, ele deixa passar a sua verdadeira face. E é aí que ele é desmascarado. Então Kardec prossegue: a ignorância jamais imitará o verdadeiro saber, como jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre aparecerá de algum lado a ponta da orelha. É então que o médium e o evocador devem usar de toda a sua perspicácia e raciocínio para separar a verdade da mentira. Deve persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Olha só, quanto mais elevado o nome se apresenta, mais desconfiança a gente deve ter. Né? Por que aquele espírito de condição tão superior está naquele momento ali? Por que a nós a sua comunicação? Ela é de caráter geral? O que ela nos traz de caráter geral? Que seja bom, que seja correlato com o grau de elevação do espírito que se apresenta. Né? Se é de caráter particular, então piorou. Porque o médium se envaidece rapidamente. Puxa, fulano está me dando uma mensagem aqui exclusiva. E está sendo vítima de uma fraude, de um engodo. Então, ele fala, o médium, né, deve persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todas as trapaças e de que, quanto mais elevado for o nome usado, mais desconfiança deve provocar. Quantos médiuns têm recebido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou algum santo venerável? Né? E são essas as situações que depõem contra as comunicações. Porque médiuns vaidosos, orgulhosos, incautos, desprevenidos, recebem extensas comunicações eivadas, viciadas de inverdades morais, intelectuais, mas vaidosos que são, eles se encantam com isso, se envaidecem, e o que é pior,
encontram ouvidos aptos a atendê-los, a seguir com eles e a errar com eles. Eu acho que essa primeira parte da reunião, do estudo que fizemos essa noite, já nos permite encontrar elementos para darmos continuidade na próxima semana. Eu vou iniciar a prece de encerramento e depois da prece, como nós temos feito nas últimas reuniões, a gente abre então para as perguntas, porque às vezes algumas pessoas têm seus compromissos, seus horários, e a gente não quer também, de alguma forma, atrapalhá-los nesse sentido. Tati, nós temos alguns nomes que são ou devam ser colocados aí nas nossas preces. Bom, em primeiro lugar a tia Lourdes, né? Depois a Risete e a Ana Lúcia e toda a família, a menina Carol, a Carolina Bonvincini, o Sérgio Salomão, a Zilda Junqueira, a tia Piquitita, que caiu de novo, está machucada, tem idade, a dona Isabel, da Praia Grande. Esses são os encarnados que eu tenho o nome. E do pessoal que desencarnou recentemente, o nosso amigo Fernando Benese, o tio José Carlos, nosso amigo Aloysio Barbosa, o meu primo Marco Arde e a senhora Cecília Haddad. São esses os nomes que eu tenho. Algum companheiro presente gostaria também de colocar algum nome em vibração? Bom, nós vamos pedir por esses irmãos, encarnados e desencarnados, rogando a Deus que no seu amor e na sua misericórdia possa envolvê-los, assim como todos aqueles aos quais rogamos em nossas preces e orações, pedindo por nossos lares, nossos ambientes de trabalho, de estudo, de convívio, nossos entes queridos encarnados, desencarnados, aqueles que dirigimos os pensamentos nas preces e cujos nomes são lançados nos cadernos de vibração do grupo, rogando que alcancemos todos, sem exceção, o equilíbrio necessário, a paz, o bem-estar moral e físico. Pedimos também, Pai, por nossos irmãos, nos hospitais, nos leitos de morte, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nas casas de detenção, aos nossos irmãos, vítimas das guerras, das catástrofes, dos excessos de toda a ordem, vítimas da pandemia, vítimas da ignorância. Que todos sejam alcançados pelos fluidos, pelas vibrações de que aqui se emana. Por tudo e por todos, Pai, nossa gratidão, em seu nome dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, em nome do Grupo Espírita, em nome da Fundação, damos por encerrada a reunião dessa noite e me coloco à disposição dos amigos